Orientalismo e amazonismo. A Amazônia é historicamente tida como uma fronteira a ser desbravada e explorada. Se a gente pensar em outra escala, a região é tida como uma fronteira do mundo, um espaço a ser descoberto ou, uma perspectiva ambientalista superficial, uma reserva de natureza selvagem a ser preservada. Desde os tempos coloniais até os atuais, a Amazônia foi vista como um espaço e estoque de recursos naturais a serviço de uma lógica de apropriação e dominação exógena, alienígena a seus povos. Esse é o pano de fundo da nossa proposta de entender a Amazônia pelo amazonismo, que é inspirado no conceito de orientalismo do Eduardo Said. E essa proposta está no capítulo de livro recém-publicado pela Joyce Lima e por mim, chamado Da Fronteira do Capital à Fronteira Abissal na Amazônia, a construção do amazonismo e suas repercussões em conflitos geoepistêmicos. Ele está no livro Iberografias, número 47, do Centro de Estudos Ibéricos da Universidade de Coimbra, em Portugal, e pode ser acessado no link aqui na descrição do vídeo. Em 1978, o crítico literário palestino Eduardo Said publica sua famosa obra Orientalismo, Oriente como invenção do Ocidente. A geografia recebe a obra a partir do conceito de geografia imaginativa e da análise da geopolítica imperialista estadunidense sobre o chamado Oriente. Não é nossa intenção destrinchar o livro, apenas resgatar algumas coisas para entendermos o paralelo com o caso da Amazônia. Na página 79, ele diz que orientalismo pode ser discutido e analisado como uma instituição autorizada a lidar com o Oriente, fazendo e corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo-o, ensinando-o, colonizando-o, governando-o. Em suma, o orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Num primeiro momento, o orientalismo é uma construção discursiva baseada na homogeneização de um espaço diverso desde um ponto de vista exterior, alienígena, em que o Oriente é uma espacialidade exótica, mística e com seres humanos devidamente racializados. O exterior, nesse caso, é a Europa, e a partir de meados do século XX, os Estados Unidos. Já o espaço orientalizado é o que temos hoje aproximadamente como o norte da África e o Oriente Médio e, em alguma medida, pode ser estendido ao que era chamado de Extremo Oriente, como Índia, China e Japão. Num segundo momento, o orientalismo homogeneiza, exotiza e racializa, estabelecendo uma desigualdade, uma classificação social para com uma parte da humanidade. Como o Said fala, o Oriente era uma invenção europeia desde a antiguidade, um lugar exótico com experiências fantásticas. O orientalismo se baseia num lugar onde se constrói um discurso, esse lugar sendo Europa e Estados Unidos, e esse lugar constrói um discurso e uma prática de desigualdade e racialização sobre um lugar de referência discursiva, que é o Oriente. Isso o Said chamou de geografia imaginativa. Inspirados nessa ideia de orientalismo, propomos abordar a Amazônia através do amazonismo, que é a geografia imaginativa criada por um enunciador externo à região que a quer homogênea, exótica e distante. Desde pelo menos fins do século XVIII, ainda durante o colonialismo português no território chamado de Grã-Pará, que foi capitania entre 1621 e 1821, e província entre 1821 e 1889, o espaço amazônico foi visto como muito distante dos grandes centros, reduzido a uma floresta com seres estranhos e, no caso da existência de humanos, esses humanos seriam animalizados, próximos a um estado de natureza selvagem. Mesmo depois da independência brasileira, da coroa portuguesa, a região continua a ser vista como um espaço exótico. Ao longo do século XX, esse imaginário geográfico foi reproduzido e mesmo aprofundado pelos sucessivos regimes autoritários. A Amazônia seria um vazio demográfico, um depósito de recursos naturais inesgotáveis e um espaço atrasado, primitivo, para o qual se deveria levar o progresso e o desenvolvimento. Nós vemos nas ações do órgão estatal chamado Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, durante a época da ditadura empresarial militar, de 64 a 85,
uma grande propaganda baseada no amazonismo. Olha só essas propagandas. Nessa aqui da Sudã e do Banco da Amazônia, lemos: chega de lendas, vamos faturar. Nessa outra, Inferno Verde já era. O futuro chegou finalmente, terminou a famosa lenda do Inferno Verde. Sim, para a ditadura empresarial militar e para muitos ainda hoje, a floresta é um inferno. Essas aqui são da abertura da rodovia Transamazônica na década de 70. A pista para você encontrar a mina de ouro, uma estrada para os próximos 150 anos. Já essa daqui é sobre Rondônia, a luta contra a selva. Sim, a selva é nossa inimiga. Nesse contexto, e com a ajuda dos ideólogos da geopolítica militar, como o Golbery Couto e Silva e o Carlos de Meira Matos, há uma clara fratura entre sociedade e natureza, em dois sentidos. No primeiro, ao considerar a ausência de gente na Amazônia, ou as gentes amazônicas estariam no estágio anterior e inferior de desenvolvimento. A ideologia militar tratou de um espaço-estoque de recursos naturais infinitos que, se fossem devidamente apropriados, garantiriam a entrada do Brasil no então chamado Primeiro Mundo. No segundo sentido, essa ideologia entende a Amazônia como separada do restante do país e pronta para ser inundada de civilização. Depois da abertura lenta, segura e gradual dos anos 80 e a suposta redemocratização do Brasil, o amazonismo continuou. A lógica de fratura entre sociedade e natureza é reproduzida no processo de desindustrialização e reprimarização da economia brasileira, promovida pelos governos civis que mantêm o papel dependente e periférico do país na economia capitalista global. E você pode ver mais em nosso vídeo sobre o sistema mundo moderno colonial. E lembrando das proposições do Aníbal Quijano sobre colonialidade do poder, mesmo com o fim do colonialismo formal, a colonialidade se mantém no Brasil quando continuamos num eterno ciclo de monoculturas de exportação. Desde os ciclos do pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro no período colonial, até os ciclos de café, borracha, soja, milho, carne bovina e minérios no período republicano. O amazonismo, então, aparece em dois momentos. No primeiro, há uma produção discursiva, a construção de uma imagem mítica de lugar, uma floresta tropical a ser desbravada. No segundo momento, há a repercussão material, ou seja, o desbravamento, a exploração, a construção de objetos geográficos estranhos àquele espaço que atingem diretamente os povos que o habitam. A geografia imaginativa do amazonismo reproduz e reforça o que o Malcolm Ferdinand chamou de dupla fratura da modernidade. Inclusive temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Para ele, a modernidade fratura a realidade ao dicotomizar colonialismo e ambientalismo, ou seja, mascara o extermínio de povos indígenas, a escravização de pretos africanos transformados em negros na América, ao mesmo tempo que apaga o fato de a devastação ambiental moderna ser fruto desse colonialismo. Essa fratura se dá sobre um habitar colonial fundado na plantation, uma forma eurocêntrica de habitar a Terra que marginaliza a diversidade da experiência humana e suas infindáveis formas de organização do espaço e a apropriação da natureza. A partir disso, nós entendemos que o habitar colonial pode ser uma categoria geográfica, uma categoria para denominar o modelo de organização espacial da moderna colonialidade. Assim, nós entendemos que o amazonismo é a geografia imaginativa do habitar colonial na Amazônia. A Amazônia, enquanto fronteira agrícola ou de expansão do capital, há muito tempo é o espaço a ser explorado, mas não sem muitas resistências. A geografia imaginativa colonial do amazonismo ajuda a mascarar os processos de acumulação por espoliação, ao mesmo tempo em que os povos das águas, das matas, dos campos, das periferias urbanas da Amazônia se organizam e lutam contra essa lógica de apropriação do espaço. Ali no texto que deu origem a esse vídeo, há vários exemplos da organização do espaço na lógica do amazonismo aqui nos arredores de Santarém, onde estamos, e convidamos vocês a darem uma lida nele. Inscreva-se no canal do NEPES, siga-nos no Instagram, compartilhe nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.